Meu nome é Lucas Souza, eu tenho 23 aninhos, sou graduado em Pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos e, recentemente, funcionário público do município de Piracicaba, né, da rede municipal de Piracicaba. Eu atuo numa rede pública de ensino, dou aulas para crianças do primeiro ano. São crianças que variam entre 6 e 7 anos de idade. É o primeiro nível do ensino fundamental, ciclo 1. E a gente está aqui para tentar conversar um pouquinho, né, sobre o nosso contexto atual. Eu vou tentar expor todos os meus sentimentos de forma profissional, mas também de forma pessoal, né? Porque a gente não consegue se desarticular. Exato. Então eu vou falar o que me aflige, o que vem acontecendo, né? Somente no meu contexto, assim. Sim, eu acho bastante legal a gente falar sobre isso, porque a partir de março, o MEC autorizou que as atividades remotas passassem a valer como carga horária, né, no Brasil. E com isso, as escolas têm um recurso disponível para presencial e de repente as crianças estão em casa. Vamos falar mais especificamente de criança, porque é o que abrange o seu tema, a sua atualização agora, né? Mas, enfim, com isso as crianças estão em casa. E tem uma coisa que me preocupa, que foi por esse motivo também que eu te convidei, eu já agradeço por você ter aceitado, assim. Nós já tentamos nos encontrar várias vezes e não dava as oportunidades, o tempo não batia. Pois é. Mas, assim, o que mais me incomoda é no sentido de que as crianças aprendendo em casa, elas necessitam muito mais dos pais hoje em dia para esse aprendizado. Até porque algumas as plataformas, elas exigem para acesso um responsável, né? E, infelizmente, na realidade do nosso país, nós sabemos que alguns pais não conseguem transmitir ao seu filho aquilo que ele precisa, não conseguem ajudá-los com a lição em casa porque falta algum conhecimento ali naquela disciplina, e que algumas das vezes também os pais não têm conhecimento de acesso na plataforma. Então, o que mais me incomoda é que nós temos aí um número até de 25% dos brasileiros que não têm acesso à internet. Depois nós vamos falar os motivos disso, mas 25% dos brasileiros. Mas quando nós estamos falando de pessoas que têm acesso à internet, nós temos outro fator que interrompe ali o ensino dessas crianças, que seria, eu não diria nem dedicação dos pais, mas às vezes conhecimento dos pais para auxiliar nessas tarefas. E eu queria que a gente conversasse sobre isso. Olha, eu acho que assim, que é um tema assim que a gente vai ficar debatendo aqui, e mesmo assim ainda vai ter vários outros assuntos para a gente conversar sobre esse mesmo tema, porque eu posso ficar aqui 1 hora conversando com você sobre condições de trabalho do professor em tempos de ensino remoto emergencial. É um eixo. Posso ficar horas aqui falando com você sobre condições de acesso dos alunos às plataformas que a gente disponibiliza. Então, assim, eu vou tentar resumir ao máximo tudo que vem acontecendo, assim, pelo menos na minha perspectiva, né? Sim. É sempre bom também a gente deixar claro que eu vou falar a partir da minha vivência, né? Sim, da minha vivência como professor de um primeiro ano de uma rede pública específica. Pode ser que em outras redes ou em outros lugares há desafios semelhantes e há desafios divergentes, né? Mas assim, eu acho que é bom a gente fechar em blocos, assim, né? Porque eu queria também um tempo para falar bastante sobre a saúde mental do professor em tempos de pandemia, né? Que é outro ponto importantíssimo, né? Sim, porque a gente fala muito sobre as condições de acesso das crianças, né? A necessidade, a disponibilidade dos pais. Só que tem também um fator da pessoa que está organizando aquela sala de aula, que é o professor, né? Com certeza. E a gente precisa conversar sobre a saúde mental do professor nesse tempo, porque assim,
tem sido uma coisa bem problemática, muito problemática. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, né, começando falando sobre isso. Todo mundo foi pego muito de surpresa, né? Eu ingressei na rede em dezembro, em janeiro, em fevereiro, a gente já estava com o nosso participando de reuniões, fazendo nosso planejamento. A gente já tinha datas específicas de cada coisa, a gente já tinha datas até de avaliações, datas de festas culturais. A gente tinha tudo organizado detalhadamente, bem bonitinho. E aí chegou março e a gente foi pego de surpresa, né? E assim, a gente continua ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe o que fazer, né? Os pais não sabem o que fazer. Sim. Todo mundo está se mobilizando para conseguir se ajustar ao momento atual, porque a gente depende de outras pessoas, né? A gente depende de que a situação no país de saúde pública fique estabilizada para que a gente possa pensar no que a gente faz depois. Então não tem como a gente pensar em vamos fazer determinada coisa. Aí amanhã os números, os índices de contaminados aumentam. E daí, né? Enfim, a gente está dependendo. Então a gente foi pego de surpresa. E aí a gente foi, durante esse primeiro semestre, agora nesse segundo semestre, a gente foi tentando se adequar às melhores formas de acesso às crianças, né? Foi como você disse. É interessante, é importantíssimo a gente focar nas condições financeiras dessas crianças, né? A gente tem que se perguntar onde essas crianças estão, o que elas fazem, com quem elas moram, quais acessos elas têm, né? Para a gente saber também as prioridades, né? Eu não posso exigir de uma criança minha que mora em um bairro mais periférico, que tem um acesso à internet limitado, que não tem equipamentos eletrônicos. Eu não posso pedir para que essa criança minha realize uma atividade virtual da forma como eu quero, né? Que ela assista um vídeo no YouTube, ou que eu mande um vídeo para ela e ela consiga baixar. Sim. Sendo que existem crianças autônomas, mas as minhas crianças, por exemplo, do primeiro ano, elas dependem de outras pessoas para realizar as atividades. Então, além de tudo isso, a gente ainda tem que contar com a disponibilidade dos pais. A gente também sabe que eles trabalham, que eles têm uma vida corrida. Então, assim, todo mundo foi pego de surpresa e tá todo mundo, eu acho que, para resumir assim, tá todo mundo se adaptando. Mas eu gosto muito de uma palavra, que é ressignificando todo esse processo juntos, né? Porque, por exemplo, eu chego para os meus grupos de pais e falo, olha, preciso saber quem tem acesso à internet e como que é esse acesso. Aí a gente fez um questionário e eles responderam, tenho aquilo comigo. E aí eu falo, olha, vocês conseguem acessar o YouTube, determinado vídeo para a gente fazer essa atividade? Tem uns que sim, tem uns que não. Então o que eu faço? Eu baixo esse vídeo, eu converto ele em áudio, porque áudio é mais fácil de baixar no WhatsApp. Sim. Então, assim, a gente está se adequando, né? E eu acho, assim, você me fala essas coisas, eu fico realmente, assim, impressionada, porque quando você se formou, você não tinha ideia de que ser um pedagogo, você tinha ideia de cuidar das crianças, de ensinar as crianças. Aí, de repente, você, como um pedagogo, você tem todo esse contato com os pais, você tem que estar ali se adaptando, se reinventando com os pais juntamente. Então, é algo que, assim, nessa pandemia, eu não digo que a pandemia é uma coisa positiva, não é isso, mas ela veio para somar determinados valores, né? Por exemplo, não seria sua obrigação fazer tudo isso, mas você faz para que a sua função como professor possa ter continuidade, né? Assim, falando das condições de trabalho de um professor, né? Porque muitas pessoas... Eu já escutei e li já vários comentários de muitas pessoas falando os professores estão em casa, eles não estão fazendo nada, e eles mandam essas atividades eles mandam essas atividades simples, e o que eles fazem depois, né? Então, assim, eu vou tentar contar um pouco dos bastidores dessa história. Que, por exemplo, eu vi uma imagem com um potencial altíssimo
que é de uma professora, é uma imagem super didática de uma professora, de uma mãe reclamando, né? Nossa, essa professora folgada, manda só 30 minutos de aula pro meu filho. E aí depois mostra o contexto dessa professora, né? 1 hora organizando as atividades, mais 1 hora tentando enxugar essas atividades para que elas não fiquem cansativas para a criança. Sim. Outra hora tentando editar o vídeo, outra hora tentando gravar o vídeo, procurar iluminação, e nisso já foi mais do que o horário dela de trabalho. E aí, fora isso, reuniões que chegam, documentos que a gente tem que ler, formações que a gente tem que fazer. Então, assim, tá todo mundo se redescobrindo, Sim. né? É um momento, assim, de descoberta, né? Por exemplo, eu sou um professor iniciante, eu fiz 5 anos de graduação, é muito tempo, né? A gente teve contato com estágio, você sabe como que é a vida universitária. Sim. Mas eu iniciei esse ano na rede. Então, assim... Já iniciou em frente a uma pandemia, né? Exatamente. Eu tive poucos meses, assim, com a minha sala. Eu sou o professor responsável dessa sala. Então, assim, eu estava aprendendo com os meus pares, né? Eu tenho um grupo de professores incrível. Eu fui privilegiado de ter umas parceiras maravilhosas. Mas, assim, nesse momento que a gente está vivendo, professoras que têm 30 anos de rede viraram professores iniciantes. Porque elas não sabem o que fazer. Sim. Professores que dominam o conteúdo, que sabem como administrar aquele conteúdo, que tem professores que eles têm tanta experiência que eles sabem até o que as crianças vão perguntar. Só que, assim, frente a tudo isso, professores viraram youtubers. Exato. Então, professores estão se virando, estão procurando plataformas que sejam adequadas, e aí eles têm que ensaiar essas plataformas. Por exemplo, esses tempos a gente fez um encontro com a nossa turma de primeiro ano, mas antes a gente ficou um dia inteiro entrando no Zoom para aprender, para falar, e se a criança fizer isso, ou mexer nisso, como que a gente desliga o áudio para falar e tal. Sim. Então, assim, ressignificando e redescobrindo o trabalho docente no Brasil. Eu tive uma experiência pessoal também. Eu ministrei uma palestra o ano passado na Unip aqui de Campinas sobre doação de sangue, né? E esse ano eu fui convidada para ministrar na Unifipa de Catanduva, mas agora já durante a pandemia. Então foi pelo Zoom também a plataforma utilizada. E é claro que presencialmente a gente tem aquele nervosismo de apresentação natural, mas virtualmente eu fiquei extremamente mais nervosa. Eu não conseguia ver o meu público, eu não sabia se eu estava sendo clara por não ter aquele feedback visual da plateia. E não só isso, você não sabe se as pessoas de fato estão ali. É algo assim. E aí você falou 20 minutos, de repente você chega uma mensagem falando assim, professor travou. Então, eu comi na fita. E outra coisa assim, que já que nós estamos falando de respeito, de dedicação, é algo que eu vi até esses tempos atrás em uma página e dizia: respeite o professor que está dando aula, mantendo a sua câmera aberta, para ele saber que você está ali, porque Exato. A pessoa tem todo esse tempo de dedicação, como você disse, e de repente você só está apresentando para uma câmera, não tem ninguém ali, você não sabe se as pessoas estão de fato te assistindo, te ouvindo. Você passou todo esse tempo dedicando àquele estudo, a preparar algo para aquela classe, e talvez não tenha ninguém ali te vendo. Então, você falou sobre saúde mental de professores, então eu acredito que isso também, assim, é um dos fatores que acaba deixando esse trabalho como menos remunerado, entre aspas, isso. Né? E assim, e foi interessante você falar isso, né? Porque no nosso caso, existe uma necessidade bem específica, né? Nós somos professores de crianças, né, de crianças de 6 a 10 anos de idade. Então, assim, são crianças. Sim. Eles têm a maturidade de crianças, eles têm a autonomia de criança, né? Eles têm força de vontade, eles têm inteligência para fazer as atividades, mas eles dependem de um adulto para organizar o ambiente ali para eles, Sim. né? Então, assim, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que pensar muitas coisas. Por exemplo, no nosso caso em específico, né, no Sim. caso de professores de ensino fundamental ciclo 1,
a gente organiza os vídeos para eles, a gente faz reuniões, né, junto com eles, só que não são todos que têm acesso, não são todos que conseguem entrar, né? Não são todos que estão ali. E aí eles não entendem ainda sobre aquilo. Por exemplo, as minhas crianças do primeiro ano, né? A gente tinha que ficar ali do lado, a gente tinha que ficar explicando com paciência, eles estavam em processo de alfabetização, então você precisa, às vezes você precisava até pegar na mãozinha para ensinar o formato da letra. Então, você imagina como que é difícil tentar transferir isso para o ensino à distância. Sim, né? Com certeza. E aí, fora tudo isso, eles dependem dos pais, né? Do celular dos pais, não é nenhuma coisa deles, né? Exato. É uma coisa dos pais. Exato. Então, aí a gente tem que ensinar os pais e os pais passam para eles, sabe? Percebe? Então, assim, é muito difícil. É muito difícil. A gente tem se dobrado. E professores comprometidos com a educação têm tido sua sanidade mental colocada em xeque a todo momento. Porque não tem um dia que a gente não vai dormir falando, nossa, e meu compromisso? Nossa, será que as minhas crianças estão aprendendo? Será que eu estou conseguindo atingir a todos? Será que os conteúdos estão ficando interessantes? Porque foi igual você falou, quando a gente está presencial, a gente consegue perceber através até de expressões faciais, né? Se as pessoas estão entendendo o que a gente está falando. Mas e nesse caso? Já que a gente está falando sobre isso, sobre inclusão, eu queria colocar aqui algo que me deixou assim... Eu não sei qual seria a palavra, eu acho que eu fiquei sem reação no momento em que eu li uma fala do nosso ex-ministro da Educação, Ben Traub, na qual ele diz a respeito do Enem. Não é para atender injustiças sociais, é para selecionar os melhores. E falando sobre tudo isso, vendo essa nossa conversa, e nós temos conversado também, né, nós dois, e você tem me dito, olha, eu tô com uma carga de trabalho alta, às vezes eu acho que eu preciso organizar melhor, porque eu não tô separando mais trabalho e vida pessoal, né? Esse é outro ponto de dificuldade, mas a gente não vai entrar aqui, porque o isolamento social tem feito isso com muitas pessoas, às vezes a gente não consegue desassociar o trabalho e a vida pessoal, mas é outra questão. Só que o tanto que você está se esforçando para ensinar seus alunos, o tanto que esses 25% que não têm acesso à internet não conseguem estudar, e o tanto que outras pessoas que dependem de outros fatores, a não ser o acesso à internet, como um equipamento eletrônico para essas disciplinas, etc. e tal. E o nosso ministro, graças a Deus, ex-ministro da Educação, ele diz que o Enem ele não é para atender injustiças sociais, e sim para selecionar os melhores, sendo que o Enem é utilizado para ingresso em universidades públicas também, né? Então, assim, é algo que eu fiquei realmente, assim, acho que estonteada, né? Seria a palavra, porque nós não podemos usar a maioria como um padrão. Ela é a maioria, mas ela não é um todo, né? Ela não é o total de tudo isso. E aí, sobre esses 25%, houve uma pesquisa, um estudo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Ela mostra que desses 25% que não têm acesso à internet no Brasil, 41,6% eles afirmam que o motivo é por não saber usar a internet. Aí, depois, 34,6% dentro desses 25% ainda, diz que não tem interesse. Aí, 11,8% deles dizem que o serviço de internet é caro, o que a gente não pode discordar. Para alguém que recebe aí um salário mínimo, tem aluguel para pagar, despesas da casa, etc. e tal, enfim. E 5,7% diz que não dispõe de equipamentos necessários para navegarem na internet. É algo assim que algumas das vezes nós esquecemos que a nossa realidade não é a realidade de todo mundo, né? Só que nós não podemos esquecer que grande parte das crianças da periferia tem todas essas dificuldades que nós citamos aqui, né? Exatamente. Olha,
você foi falando e eu fui anotando aqui para eu não esquecer na hora de falar também. Né? Começando falando sobre esse contexto político, né? Até então, nessa entrevista, eu tenho me pautado em vivências particulares, né? Eu não quis nem entrar em mérito de políticas públicas, porque, enfim, né? É desgastante, é bastante desgastante. Enfim, pessoas conscientes e críticas no nosso país se desgastam, assim, quando o assunto é política, porque é um absurdo atrás do outro, né? A educação sempre foi o alvo também de absurdos, assim, de retirada de verba, de falta de investimento, enfim, né? Esse não é o nosso foco. Mas falando sobre essa fala, né, desse ex-ministro, lembra que eu te falei, eu te perguntei se a gente tinha tempo e se era possível passar um vídeo no final. Esse vídeo que eu vou passar, ele fala sobre isso, sobre essa questão da educação no nosso país e sobre essa questão da competição, né? E aí, enfim, o vídeo ele fala por si só, não tem por que eu dar spoiler, mas é um vídeo sobre Islã, que é uma coisa que eu gosto muito. É poesia como crítica social, né? E aí, sobre essa questão política, eu acho que esse vídeo vai falar mais do que eu posso responder, né? Sobre os equipamentos. É exatamente isso, né? Houve uma época que algumas pessoas começaram a falar sobre a possibilidade da escola pública oferecer aulas online, né? Oferecer esse ensino. Eu não sei como que... Eu não sei se a gente já conversou aqui, já falou, mas no nosso caso, o ensino remoto, remoto emergencial, de emergência, ele tem sido feito através de atividades impressas, né? A gente se organiza, a gente se junta, faz reunião semanal, enfim, faz um planejamento, e aí a gente seleciona as atividades que eles precisam aprender. Esse é o filtro. Sim. Atividades que eles precisam aprender, atividades que estão no currículo, e aí a gente junta tudo isso e tenta organizar de uma forma que eles consigam fazer em casa, sozinho, ou com a ajuda dos responsáveis. Então, assim, tem sido essa é a organização. E aí a gente imprime essas atividades por umas 3 semanas, mais ou menos. Sim. E aí os pais vão lá buscar. E aí o nosso acesso online, ele está restrito ao WhatsApp, né? A gente não tem usado nenhuma outra plataforma, justamente pensando sobre isso, né? Se não são todas as crianças da minha turma que têm acesso, então eu não vou fazer, né? Porque o direito tem que ser a todos. Sim. Então, assim, todos os pais têm WhatsApp? Tem. Então, eu consegui montar um grupo de pais, né? E aí, que daí já entra em um outro desafio que o docente está enfrentando, né? Que é disponibilizar, que é abrir a sua vida particular, né? Em prol do seu trabalho. Mas, enfim, isso não foi nada obrigatório, a gente que se propôs a fazer isso, porque era o único recurso mais acessível, que é o WhatsApp. Então, a gente conseguiu fazer esse grupo de pais, e aí nesse grupo de pais a gente tem um acesso muito rápido aos pais e às crianças. Perfeito. Então, esse tem sido a nossa organização, né? E aí algumas pessoas vieram questionar, mas por que a escola pública não começa a fazer aulas online, né? Começa a ter esse ensino EAD. É isso que você falou. É o acesso à internet, só que assim, não basta só você ter acesso à internet, né? Porque muita gente tem acesso à internet hoje em dia. Só que você tem que ter acesso bom, né? Você tem que ter um limite de dados bom, um plano de internet bom para carregar vídeo, para não ficar caindo, enfim. Sim. Você tem que ter equipamentos ótimos, porque não adianta nada eu mandar um vídeo para uma criança minha ou tentar fazer uma online se o equipamento que ela tem acesso é um celular com a tela pequena, por exemplo. Como que ela vai conseguir enxergar o que eu estou passando? Sim. Não tem como. E aí, fora tudo isso, precisa ter condições em casa, que essas condições pedagógicas para essa criança. Por exemplo, ela precisa ter um tempo para fazer atividade, ela precisa de um adulto disposto para estar ali do lado dela, para ajudar ela a fazer tudo isso.
E como que a gente cobra tudo isso dos pais? Como que a gente cobra tudo isso mediante o contexto que a gente vive aqui no nosso país? Sim. E tem crianças que não têm acesso nem à alimentação direito, né? Existem crianças que iam para a escola sem almoçar, não no caso da minha turma, né, atual, mas assim, eu já presenciei outros casos em outras experiências, que as crianças iam para a escola sem almoço, porque elas dependiam da merenda escolar, né? Então, assim, quais são as prioridades? E aí a gente entra em outro assunto também, né? Os pais, conversando com alguns pais, eles me falaram que as crianças não querem fazer as atividades também. Tem todo esse movimento de resistência, porque na sua casa você coloca na sua cabeça o quê? Descanso, brincadeira. Escola, aprendizado. Casa, descanso e brincadeira. Então, assim, para os pais conseguirem organizar uma rotina ali na vida da criança já é difícil. Então, assim, a gente tem que pensar em muitas coisas, né? Você falando sobre isso, eu tenho uma amiga que é formada em educação especial, então ela passa também por uma aprendizagem pedagógica, né? E ela tem uma filha, se eu não estiver enganada, 2 a 3 anos. E esses dias ela me mandou uma mensagem e ela disse, olha, eu ensino tantas crianças na escola, mas dentro da minha casa eu estou enfrentando uma dificuldade muito grande. Pode parecer nesse vídeo que nós estamos só expondo a negatividade de todo esse processo, mas eu quero ressaltar que em meio a todas essas dificuldades, nós falamos sobre o quanto os professores estão se desdobrando para conseguirem atender as demandas, e nós falamos, por exemplo, que eu achei bem interessante, que os professores viram que o único meio comum de aprendizagem seria o WhatsApp para essas crianças, garantindo assim o nivelamento da sala para todos eles iguais. E outra questão assim que foi bastante interessante, olha, esse é o WhatsApp, então o que nós podemos passar dentro do WhatsApp, o que nós não podemos, vão ser impressas e encaminhadas pelos pais, que também se dispuseram a terem um tempo uma vez por semana para retirarem essas atividades, né? Então, assim, em meio a todas essas dificuldades que nós falamos e que nós enfrentamos, nós temos também que enxergar o que está sendo, assim, sobressaindo a todas elas, que seria o desempenho dos professores e também dos pais, que muitas das vezes não tem esse componente curricular para ensinar os filhos, mas tem uma disposição. E eu quero parabenizar os pais que fazem isso, eu quero parabenizar os professores, aos alunos que também tenham sentido uma dedicação muito grande. Você mesmo falou, né, que a gente tem que parabenizar tanto os pais quanto os professores. Eu acho que é exatamente isso. A gente tem que parabenizar, sim, aqueles pais que, mesmo diante de todas as dificuldades, têm se comprometido, porque eles existem e enfim, graças a eles tá dando certo, né? A gente tem que parabenizar os professores, porque, assim, quando a gente vai elaborar as atividades, a gente pensa aquilo que eu te falei, o que eles precisam aprender, só que a gente tenta fazer aquilo de uma forma quase autodidata, quase que... porque a gente tem essa consciência de que os pais não têm essa formação que a gente tem, né? Sim. Que eles não têm e não são obrigados a ter, né? Então a gente tenta usar esses saberes pedagógicos que a gente tem para conseguir elaborar uma atividade que seja acessível para os pais também conseguirem explicar para as crianças, né? Com certeza. Porque, assim, o que eu foco muito, e na minha primeira reunião de pais, a gente se organizou para fazer, eu achei muito legal, acho que vale a pena compartilhar aqui. A gente fez a nossa reunião de pais e a gente queria falar sobre responsabilidade compartilhada. E eu adoro dinâmica. Enfim, tanto é que por isso que eu falei que eu ia colocar esse vídeo, porque eu acho que se a gente só fala, as pessoas não pegam, né? A gente fez uma dinâmica que a gente colocou uma bala em cada mesa onde os pais sentaram. E aí a gente pediu para eles colocarem uma mão para trás e a outra na mesa. A gente pediu para que eles tentassem abrir aquela bala com uma mão só. Enfim, eles tentaram, ficaram 10 minutos lá, alguns conseguiram com muito esforço, outros não conseguiram, outros desistiram. E aí eu falei, a finalidade dessa dinâmica foi a seguinte: uma mão são os professores, outra mão é a família, e a criança é a bala. Quando a gente abre a bala, é o conhecimento que a criança está aprendendo e o desenvolvimento dela. Só que a gente tem muita dificuldade se a gente ficar tentando abrir a bala só com uma mão, né? Os professores têm muita dificuldade se for ensinar sozinhos.
porque a gente precisa do comprometimento dos pais também, inclusive em ensino presencial, porque quando a gente fez essa dinâmica, a gente não estava na pandemia ainda, né, aqui no Brasil. Então, a gente precisa dessa responsabilidade compartilhada, né? O professor, ele precisa passar o conhecimento, ele precisa fazer o trabalho dele, só que os pais, eles têm uma importância crucial nesse processo. Né? Os pais são, em muitos casos, são os modelos dos filhos também. Então, se a gente não tiver esse incentivo e essa ajuda deles, mesmo em ensino à distância ou ensino presencial, o desenvolvimento do aluno não acontece. A gente percebe, há pesquisas, há estudos que percebem que as crianças que mais avançam são aquelas crianças onde os pais dispõem de tempo, dispõem de comprometimento para estar ali, para estar ajudando no que conseguem, no que podem. E quando eu falo comprometimento, não é nem conhecimento pedagógico. Eu chamar, por exemplo, para conversar com o pai sobre o filho dele, e o pai tá ali pronto, sabe, para fazer um trabalho conjunto, um trabalho compartilhado mesmo. E assim, 5 minutinhos também para falar sobre saúde mental dos professores. É importantíssimo os professores cuidarem da saúde mental. Porque eu assisti uma entrevista esses tempos de uma psicóloga falando sobre saúde mental dos professores, né? Porque a cobrança que vem em cima da gente é que os professores façam o impossível, né? Que é tornar que é realizar uma escola normal em um período anormal, né? Eu achei essa frase perfeita. Não tem como a gente fazer uma coisa que a gente já fazia antes num período que não era como antes, né? Exatamente. Então, por isso que eu falo que é um período de ressignificação. Os professores precisam se cobrar menos, né? Todo mundo precisa ter o comprometimento, mas sabendo que o foco atual, prioritário, é saúde pública. Esse é o foco. Educação, quando tudo se normalizar, né, na medida do possível, a gente corre atrás. Em primeiro lugar, perto dos números de pessoas que a gente tem perdido, e em respeito a essas pessoas, a gente tem que ser grato primeiramente pela nossa vida. O que você falou sobre a gente pensar na saúde em primeiro lugar, não adianta nós ficarmos pensando em futuro se nós não estivermos aqui para o futuro. Exatamente. Então, para se cuidar, para estar aqui para o futuro, para correr atrás de tudo que foi defasado, a gente tem que estar saudável, né? Eu quero te agradecer demais pela oportunidade de falarmos sobre isso, por você trazer essa realidade à tona aqui nesse vídeo e por poder mostrar para as pessoas que a gente precisa tirar esse estereótipo, desestereotipar o que há sobre os professores, sempre, né? Eu acho que isso sempre, não só nessa época de pandemia, mas agora principalmente, desestereotipar o que é dito, o que é falado, o que é concretizado sobre professores. Né? A educação é importante, ela é importantíssima, ela tem que continuar, ela nunca morre, ela tá ali, mas a educação é resistência, sempre foi. Lucas, um beijo, mas um beijo assim enorme, muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado, por ter exposto tudo isso. E eu que agradeço por essa disponibilidade, por esse espaço, né? Eu acho que é importante a gente ter um espaço para a gente falar e expor tudo que a gente está aqui dentro, e talvez esse vídeo ajude outras pessoas, Com certeza. E essa é a nossa função, né? Com certeza. 1, 2, 3! Adeus, professor! Adeus, professora! A competição nesse país destoa. O meu ego me joga no mar, faz tempestade do que era uma garoa, mas sei lá. Eu penso nessas voltas de slam. Os poetas que hoje é ídolo, até ontem era fã. É que o chão é liso, é lindo, despenca, tem mais um 100 vindo. E é bom demais, mano. Traz de volta o compromisso. Mas eu vou salvar o mano como? Recitando. Salve poeta Caia, pode crer que vamos. Lembrar do que é preciso, lembrar do que tá faltando. É o acesso da criança, que a educação não tá acessando. E é estrago, é estranho. E a criança não acessa o mercado, é desigual, é sem tamanho e eu tô achando que é parte de um plano. Eu tô achando que é parte de um plano. Então adeus, professor. Adeus, professora. Levanta a mão aí, quem acha que uma prova de vestibular traz alguma coisa boa.
rouba a infância da criança frente a uma competição traiçoeira e devastadora. É mais uma barreira, é a vida inteira, é duradoura, mas que porra! Deixa a criança estudar! Deixa a criança estudar! Deixa a criança estudar! Fazer do céu o infinito que ela, criança, vai acessar, mas por onde? Se eles plantam a fome, diz pra mim, no fim, quem é que colhe? E no fim, quem é que come? Então adeus professor, adeus professora, põe fogo nessa merda toda, quebra tudo, revira o corpo. É a bancada da bala, é evangélica, é ruralista, é o inimigo que não tem rosto, é a concentração de muito nas mãos de pouco, é o mega empresário que não paga imposto, é o filho dele que no estudo teve tudo e mais um pouco. A relação é nefasta, aí se liga, quem tem mais dinheiro se prepara melhor. Quem se prepara melhor, estuda na de graça. Quem é a melhor, são poucas vagas, é tudo ou nada, é geográfico. Vê onde eles distribuem livro, vê onde eles distribuem arma, saca? Eles sacam. Então adeus professor é a cabeça bem feita, entupida de tudo, super especializada. É todo conhecimento que te passam de forma fragmentada. É uma merda de prova que você estuda pra nada. Porque você estuda num ano e num dia você joga tudo na privada. Porque passa pela intenção, mas se ela não for boa, irmão, não vale de nada. É um sonho, é sem nota. É a criança se sentindo representada, representando, tendo acesso em tudo que eu, homem branco privilegiado, fui acessando. Adeus, professor. Gratidão, o esforço é sem tamanho. Adeus, professora, a gente segue sonhando, segue gritando poesia, porque a gente transforma se transformando, porque a gente transforma se transformando, porque a gente transforma se transformando, não é à toa, hein, na boa. Quem é do mar não enjoa, não enjoa, chuva fininha é garoa, é garoa. Adeus, professor, adeus, professora, gratidão aos mestres.